noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus seja conosco. Vamos iniciar mais uma atividade na nossa casa, palestra pública, e para a gente harmonizar o ambiente, a gente vai fazer a leitura da página do livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel através do Chico Xavier. Hoje a gente vai fazer a leitura da lição 29. O título é Guardemos o Coração. É baseado num versículo da carta de Tiago, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E aí o Emmanuel faz o seguinte comentário para a gente refletir. Ele diz assim: urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolimento, podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se, em via de regra, aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos, perde o tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a disciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. É aqui no versículo de Tiago: o homem de coração dobre é um homem dúbio, hipócrita, de dualidade, dividido nas suas ideias. É inconstante ele, é como diz aqui. E logo no primeiro parágrafo diz assim: urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Então, é urgente que a gente reflita nisso para a gente se conduzir nos caminhos da vida. Assumir o controle dos nossos sentimentos, ter equilíbrio, ter vontade sobre eles, ter discernimento. Não se deixar levar por impulsos.
associar a razão, associar o que é certo e o que é errado. Nós somos espíritos imortais. Na nossa caminhada, a gente já adquiriu a razão, a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem o discernimento já do que é certo e do que é errado. Então precisamos fazer escolhas e urge que a gente aprenda a dominar as nossas emoções e que aperfeiçoe elas, a fim de que a gente possa agir no caminho do bem, no caminho certo. A doutrina espírita explica para a gente que nós somos espíritos e que precisamos das oportunidades, das reencarnações para que a gente possa evoluir. E nessas oportunidades, cada hora a gente vai estar numa condição, numa situação para que a gente viva experiências. E aí é por isso que ele diz aqui, que a gente recebe talentos da riqueza, mas se entrega comumente às alucinações da vaidade. Aí diz assim, na pobreza a gente se liga quase sempre à inconformação. Se tem um belo corpo, aos excessos destruidores. E por aí vai. Ele cita várias condições em que a gente vive nas diversas oportunidades que a gente tem reencarnatória e a gente desperdiça se deixando levar ainda pela influência da matéria e pelo gozo imediato. Então é nisso que a gente tem que refletir para que a gente possa, enfim, refletir a luz incessante que a espiritualidade maior faz que nos envolva. Mas a gente só vai refletir ela se a gente reter ela em nós. Se a gente não reter ela em nós, a gente não vai conseguir refletir essa luz e vai perder as oportunidades. Vamos então agora elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celeste. Vamos nos desligar das preocupações, das obrigações cotidianas, do que possa estar tomando conta do nosso íntimo, da situação que a gente não conseguiu resolver. Vamos entregar, vamos confiar agora no nosso Pai Celeste, no nosso Mestre Jesus, e vamos esvaziar nossa mente a fim de que a gente possa se preparar para absorver de maneira adequada esses conhecimentos, essas informações que o nosso amigo Marco Antônio carinhosamente preparou para nós. Pai de infinito amor e bondade, te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos criou e porque o Senhor permite que vivamos e aprendamos. O Senhor permite que usufruamos da liberdade para usar com sabedoria os dons que Tu nos deste. Obrigado, Senhor, pela influência fraternal do amor do nosso Mestre Jesus e dos Espíritos maiores que incessantemente vêm até nós nos intuir no caminho do bem, da fraternidade, da caridade e da fé. Ajuda-nos, Senhor, a utilizar melhor esse instrumento da vida que nos deste para cada encarnação. E nas nossas relações, Senhor, que possamos, no uso das nossas faculdades e do nosso livre-arbítrio, fazer escolhas com sabedoria, com discernimento e resistir aos impulsos daqueles que ainda se satisfazem no vício, no gozo. Senhor, se é para sermos influenciados, que sejamos influenciados por esses espíritos abnegados, que incessantemente nos incentivam no caminho do bem e do amor. Pai querido, abençoe a nossa casa, abençoe os trabalhadores abnegados nos dois planos da vida que aqui labutam,
Abençoa, Senhor Deus, os nossos governantes lá fora, para que sejam inspirados pelo alto nas providências necessárias para que a humanidade possa viver em harmonia e em paz e progredir de fato espiritualmente. Vela, Senhor, por esses que vivem em atribulações, seja pela enfermidade, seja pelas dificuldades de cada dia. E por esses, Senhor, que sofrem com as intempéries do planeta. A todos, Senhor Deus, o Teu amor possa cobrir, possa alimentar, possa suster de energias para viver essas experiências. Assim sendo, Senhor, damos por aberta a atividade dessa noite, confiando em Ti, em nosso Mestre Jesus e no mentor da nossa casa, nosso irmão Bezerra de Menezes. E que o nosso irmão Marco Antônio, intuído pelo seu bom anjo guardião, possa expor o estudo da noite. Assim seja. Seja bem-vindo, meu irmão. Fique à vontade. O microfone você pode usar ele fixo ou pode segurar. Pode não usar? Hã? Pode não usar? Se você confia no seu tom de voz, também pode. Vocês conseguem me ouvir bem? Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. A nossa irmã aí da última fileira, penúltima, consegue ouvir bem? Muito bem. Primeiramente, é uma alegria estar com vocês nesta noite. Falar de Jesus, falar dos ensinamentos da doutrina espírita é uma satisfação muito grande, porque isso que realmente preenche as nossas necessidades. Em abril de 1964, na França, nós vamos encontrar um capítulo, o capítulo de número 6, e o título é O Cristo Consolador. E neste capítulo nós vamos encontrar esta mensagem evangélica de João. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar o que vos tenho dito. Se o Consolador, se Jesus nos promete um Consolador que irá nos esclarecer sobre todas as coisas, nós chegamos à conclusão que ele não ensinou tudo. Nós não estávamos, a nossa humanidade, ainda pronta para o que ele tinha para trazer, toda a verdade. Nós não tínhamos essa capacidade. E se esse Consolador irá nos fazer recordar tudo o que ele ensinou, é porque nós iríamos ao longo do tempo e já no momento em que ele ensinava, iríamos não dar importância, negligenciar em função da nossa própria evolução espiritual ainda, imaturos que éramos. Bem, esse Consolador terá que ser capaz de esclarecer questões fundamentais. O que somos? De onde viemos? O que fazemos aqui? Para onde nós iremos? Existe uma realidade espiritual e como que é a vida lá? Existe um Deus único ou existe também o Deus do mal, que lutam para cada um ficar com o homem poder
dominar a Terra. Existe vida em outros planetas? A evolução se faz de uma só vida ou várias vidas? E uma infinidade de outras questões. Esse Consolador teria que nos satisfazer nessas questões. E, principalmente, aquilo que muito nos toca, nos esclarecer sobre a dor e o sofrimento. Dar um sentido útil para a dor que nos visita, para o sofrimento que nos assola. Vemos ontem ou anteontem, o terremoto pertinho de nós, na Colômbia. Os nossos irmãos passando por dificuldades. Nós vemos as guerras lá na Europa, triste, as guerras no Oriente Médio, as doenças que assolam muitas criaturas, as doenças mentais. Tudo isso precisa ter um sentido. Esse Consolador, para ser verdadeiro, precisará nos esclarecer essas coisas. E muito mais, ainda, finalizando, ele deixará um roteiro seguro para nós, para que nós venhamos fazer das nossas existências de forma que nós não venhamos a criar sofrimentos futuros. O que ocorre com muitos de nós que vem ocorrendo ao longo das nossas múltiplas existências? Nós assumimos o compromisso de uma existência com determinados compromissos, saldar determinadas dívidas e acumulamos mais dívidas. Não conseguimos saldar a dívida que tivemos o compromisso. Não, essa existência eu vou estabelecer a paz com esse espírito que é meu inimigo. Ele vem na condição de filho, eu de pai, e nós vamos nos entender. Não, eu acabo não me entendendo com ele e criando desentendimento com outros. Então esse Consolador vai deixar um roteiro seguro para que nós possamos levar as nossas existências e não criar karmas, podemos assim dizer, futuros. E vamos com isso realizando o quê? A nossa libertação. Está dando para entender, pessoal? Pessoal aí no fundo, tudo bem? A doutrina espírita, ela vem a seu tempo no momento exato da nossa humanidade, do nosso tempo, ser esse Consolador que Jesus nos prometeu. E mais, é o próprio Mestre inesquecível que vai presidir a implantação da doutrina espírita no nosso mundo. Ele irá presidir. Os nossos irmãos estudiosos, para aqueles que gostam de têm a oportunidade de estudar, nossos irmãos estudiosos prepararam e publicaram este livro. O Espiritismo é obra de Jesus, onde está demonstrado, através de pesquisas recentes, eles foram na França e encontraram evidências de mensagens para Kardec da figura inesquecível de Jesus. Por que Kardec não disse lá naquela época que Jesus estava conversando e dando mensagens para ele? Isso seria mais um obstáculo para a implantação da doutrina espírita, que já sofria o embate das religiões estabelecidas. Então seria mais um ponto a pesar, a despertar a ira daqueles que não queriam aceitar essas mudanças e a luz que a doutrina espírita trazia. Então, falar de doutrina espírita é falar do cristianismo, que o próprio Mestre veio presidir a implantação da doutrina espírita. Outra questão muito importante que precisamos observar é a evolução da ciência. Era necessário que a ciência atingisse um determinado patamar de evolução para que não duvidássemos dos fenômenos que iriam acontecer intensamente naquela época. Por que hoje nós não vemos os fenômenos físicos ocorrendo com tanta intensidade, violentamente, como ocorreu na época da implantação da doutrina espírita e décadas depois, mesas volitando, pessoas volitando, batidas, se procurava, fenômenos físicos intensos, materialização de espíritos. Kate King se materializou 3 anos para que William Crookes, o grande sábio inglês, pudesse ali estudar, e ele, como cientista, nobre cientista,
Se procurarmos na história da ciência, veremos o nome deste grande sábio, William Crookes, inglês. E ele, 3 anos, ele vai estudar Kate King se materializando em uma sala semelhante à nossa. Ela se materializava médio, amarrada na cadeira, ela saía e conversava com as pessoas e dizia o que ela trazia essa mensagem da imortalidade. Então era preciso que a ciência avançasse, que o homem de saber avançasse. E nós hoje podemos mais facilmente ainda com a evolução da ciência compreender o fenômeno da mediunidade. O médium nas nossas reuniões mediúnicas, ele senta, incorpora o espírito, cede o seu corpinho, didaticamente dizendo, é como se ele ficasse do ladinho, o espírito se liga no perispírito dele e usa para falar. E a gente fica, nossa, mas como é que isso é possível? Eu não vejo nada, não consigo ver nada. Só o médium se manifestando, mudando às vezes as feições. E o que nós vamos dizer então do Wi-Fi, do rádio, da televisão? Alguém vê a imagem da novela passando e entrando dentro dos aparelhos? Então fica fácil para nós hoje, mais fácil ainda, compreender os fenômenos espíritas. Bem, caracterizado que a doutrina espírita é o Consolador, prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos, a partir de agora, ponteando algumas questões, é impossível ver todas, que vão demonstrando esses esclarecimentos e essas questões importantes que precisamos ter conhecimento para seguir e ratificar. A doutrina espírita é o Consolador prometido. A parte terceira do livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação espírita, publicada em abril de 1857 na França, na parte terceira, que cuida do estudo das leis morais ou as leis naturais, tem a primeira pergunta é a de número 614. Eu falei dessa pergunta no nosso encontro do ano passado. Aqui, a pergunta de número 614, Kardec pergunta-se aos espíritos superiores: que se entende por lei natural? Olha o que ele pergunta. E os espíritos superiores respondem: a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é feliz quando dela se afasta. Olha que pergunta e que resposta magnífica. A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a nossa felicidade. Indica o que devemos fazer ou deixar de fazer, e só somos infelizes porque nós nos afastamos dela. E basta dar uma olhadinha no nosso mundo hoje, sem muito critério, e vemos que ainda estamos bem afastados dessas leis de Deus. A pergunta seguinte, a 615, também é muito importante, porque ele pergunta assim: é eterna a lei de Deus? Olha que pergunta. E olha a resposta. Eles respondem: eterna e imutável como o próprio Deus. Ele está dizendo o seguinte: não existe outro caminho. Não existe outro caminho. É seguir essa lei para ser feliz, ou não segui-la e ser infeliz. E tem uma também muito importante que nos faz compreender, na medida que nós vamos estudando a doutrina espírita, nós vamos compreender a sua importância, quando ela diz assim, Kardec pergunta: onde está gravada a lei de Deus? Os espíritos superiores respondem: na consciência, na minha, na de vocês. Vocês observem o seguinte: quando nós fazemos alguma coisa que fere as leis de Deus, vocês já observaram como que a nossa consciência precisa e nos incomoda de sobremaneira? Espíritos que estão no mundo espiritual em busca de uma oportunidade, de uma existência física para avançarem na escala evolutiva, muitas das vezes pedem uma existência, porque no processo de renascimento nós esquecemos o nosso passado. Esquecemos momentaneamente, não está gravado. Guardamos reflexos daquilo, mas lembrar perfeitamente de um modo geral, não. E eles pedem uma resistência porque eles não conseguem ficar lembrando do mal que praticaram. Aí fala assim: pelo amor de Deus, eu preciso de uma... Eu não consigo conviver com os crimes que eu cometi. Isso está me matando, está me torturando o tempo todo. Aí vem a espiritualidade e prepara para
para que ele possa renascer e aliviar a consciência. Aí ele vai, nós vamos o que? Ganhando com uma existência, com a proposta de uma existência, e sempre a proposta é essa, de melhoria. Aí nós vamos conseguindo ganhar força e conviver com os nossos erros. Tem uma história muito interessante, que ela está no livro, num dos livros do André Luiz, que é o seguinte: era um pai que estava no mundo espiritual e ele não conseguia suportar ver a filha no sofrimento que ela estava passando. Só que ele era um espírito que era muito bom e tinha muitos méritos. Sabe o que? E aquele mal-estar dele, ele se descontrolava, sabendo que a filha estava aqui, reencarnada, e passando por dificuldade e sofrimento. O que a espiritualidade fez? Em função do mérito dele, faz uma cirurgia espiritual. Sabe para quê? Para que ele pudesse momentaneamente esquecer da filha. Porque ele não conseguia se equilibrar. Aí, em função dos méritos, eles fazem uma cirurgia espiritual e ele momentaneamente, aquela filha, ele esquece para que ele possa, no mundo espiritual, continuar em harmonia e paz. Olha a nossa consciência como funciona. A cobrança é um tribunal. Vocês acham que Deus precisa ficar dizendo lá, você fez isso? Não. As leis estão gravadas dentro de nós. E na medida que nós vamos evoluindo, elas vão aflorando e nos guiando cada vez mais para melhor. E a última pergunta, também fundamental para nós, porque deixa o roteiro seguro para qualquer circunstância da nossa vida, que estejamos aqui, estejamos na espiritualidade, estejamos em outro mundo, em experiências, é a de número 625, muito conhecida no nosso meio, que Kardec pergunta assim aos espíritos superiores: qual o tipo mais perfeito oferecido por Deus ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual a resposta? Jesus. Então Jesus foi o ser que viveu numa plenitude as leis da vida, onde nunca jamais ninguém viveu como ele. Ninguém viveu a natureza, em toda a sua pureza, as leis de Deus. Então, se esforçar para seguir Jesus, nós estamos vivenciando essas leis que estão gravadas dentro de nós. E na medida que nós vamos conseguindo vivenciá-las verdadeiramente, aquilo se torna um patrimônio nosso. E isso é fruto do quê? Do nosso esforço, da nossa dedicação e nada mais. Ninguém vai fazer por nós aquilo que depende do meu esforço, do esforço de vocês. Está dando para entender, meus irmãos? Podemos seguir? Nós vamos agora caracterizar bem rapidamente o significado da figura inesquecível de Jesus para as nossas vidas. E eu penso que mesmo assim ainda nós não temos assim, a dimensão do que ele significa, da sua importância na vida de cada um de nós e do nosso mundo. A nossa ciência estabeleceu que o Big Bang ocorreu há cerca de 13 bilhões e 600 milhões de anos atrás. Big Bang. Essa, para a ciência, é a teoria mais aceita para o surgimento do universo e da sua evolução. Então, há 13 bilhões de anos e 700 milhões de anos, foi uma expansão de energia, de um ponto de energia. Olha o que a ciência fala. De um ponto de energia menor do que um átomo, invisível ao nosso olho. Aquela energia, ela se expandiu de tal maneira que provocou o Big Bang. E aí vem, olha que interessante. Cerca de 9 bilhões de anos, a nossa ciência diz que de uma nebulosa na Via Láctea se formou o Sol. A nossa ciência, através da análise de rochas fósseis, ela estabeleceu o tempo geológico ou a idade da nossa Terra em 4 bilhões e 600 milhões de anos. Olha só. Há 4 bilhões e 600 milhões de anos se desprende da massa solar a matéria que iria compor o nosso mundo.
4 bilhões e 600 milhões de anos. Aí agora nós vamos lá no livro A Caminho da Luz do Emmanuel, do nosso querido Emmanuel Espírito e do nosso querido médium inesquecível Francisco Cândido Xavier. Ele fala nesse livro que há uma coorte de espíritos angélicos e perfeitos responsáveis pela condução do nosso sistema solar. Sol e os nossos planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Plutão. Cortaram Plutão, né? Agora não é mais planeta. Mas eu, como aprendi na escola há muito tempo que Plutão era, eu continuo colocando ele como planeta. E essa coorte de espíritos angélicos e perfeitos, a figura inesquecível de Jesus, que é o coordenador da nossa Terra, é um dos integrantes. E quando a Terra se desprendeu, essa massa, há 4 bilhões e 600 milhões de anos, Jesus já era. No sentido de que ele já era o que era. Porque um ser, para participar dessa criação e determinar, obviamente, junto com uma pleiade de espíritos, as leis, tudo que iria acontecer aqui, é um espírito de uma envergadura incomum, de difícil imaginarmos a sua grandeza e a sua beleza. E indo para um outro aspecto, só um ser angelical e perfeito seria capaz de fazer por nós o que ele fez e continuou fazendo. Todo aquele sacrifício há 2000 anos atrás. E vocês pensam, nós imaginamos que o grande sacrifício foi ser pregado na cruz? Não foi. O grande sacrifício dele foi fazer o seu rebaixamento vibratório, que precisou de milhares de anos para que ele pudesse se materializar, se fazer visível aqui entre nós, por amor. E o que ele diz ainda mais para nós, a figura inesquecível de Jesus? Que nós, que somos seus irmãos mais novos, ele é um irmão mais velho, somos Deus, óbvio, D minúsculo, e somos capazes de fazer o que ele faz e muito mais. Olha que consolo, que algo maravilhoso ele nos diz. E através do estudo das reencarnações, quando nós vemos seres se destacando na moralidade, quando vemos seres se destacando na intelectualidade, no conhecimento, nós vemos que a reencarnação, dos pontos-chave da doutrina espírita e das leis de Deus, nós vemos que essa se tornar um Deus com D minúsculo, assim como ele já o é perfeitamente possível. E olha que situação extremamente consoladora para todos nós. E de alegria, e de esperança de viver, e de nos buscarmos fazermos do nosso dia, cada dia, um dia mais bonito e mais feliz. Eu vinha conversando com um colega hoje na hora do almoço. Nós estávamos saindo da usina. Aí viemos conversando, aí contando para ele de uma situação triste. Estávamos de uma pessoa, ele falou assim para mim, e ele é evangélico, mas uma alma boníssima. Ele falou: Marquinhos, nós reclamamos de tantas coisas, né? Isso é que é sofrimento. Uma situação trágica. A gente conversando, indo caminhando, saindo para a vila para almoçar, falou: rapaz, nós não temos problema. E às vezes falta para muitos de nós, com todas o básico satisfeito, nós não conseguimos ainda ser alegres e felizes ao viver os ensinamentos de Jesus. E nós temos tantas coisas a cada dia para agradecer. Tem um colega, que a gente conversando também, na conversa, ele falou: Marquinhos, eu não sei acordar sem tomar banho. Enquanto eu não tomo banho, parece que o meu espírito não chegou. Eu falei: é mesmo, né? E olha só, eu estou tomando banho e estou agradecendo a irmã Água. Eu falei assim: cara, que bonito. E olha só, eu vou tomando banho agradecendo a irmã Água, muito obrigado pela sua ajuda. Tá, pegou o Francisco de Assis. Você não foi freio na época dele? Não, te brincando, né? Então, quantas coisas nós temos para agradecer a Deus? Podemos seguir? Eu não comentei com vocês, mas vocês podem perguntar, combinar? Não tem problema não. As dificuldades para a implantação das leis de Deus, e esse tem sido um esforço constante que a figura inesquecível de Jesus
juntamente com uma coorte de espíritos também já bem evoluídos, iluminados, para que nós possamos entender essas leis de Deus que estão gravadas dentro de nós e despertarmos, né? Porque elas estão gravadas dentro de nós de uma maneira impotencial. A doutrina espírita nos ensina que nós saímos em um determinado momento das mãos do Criador, do nosso Criador, amoroso, justo, simples e ignorante. Mas nós não teremos fim, nós somos eternos. E o objetivo que vamos alcançar é da perfeição moral e intelectual. Cada vez mais, na medida das múltiplas existências físicas, ou no intervalo das existências físicas, nós vamos amealhando isso, conhecimento. Hoje, através da literatura espírita, principalmente, não temos na história da nossa humanidade uma estrutura como a doutrina espírita que nos traz tanto conhecimento a respeito do mundo espiritual. Se existiu esse conhecimento, ele ficou restrito à pessoa. Sabemos que no Antigo Egito, na Caldeia Antiga, na China, dentro do povo também hebreu, sempre tiveram conhecimentos altíssimos da espiritualidade, sempre da nossa humanidade, sempre tivemos, mas sempre restritos. Como a doutrina espírita expõe e como ela dá acesso, liberdade. Se entrar uma pessoa ali, entrou aqui agora e fala assim, ó, eu queria estudar e conhecer a doutrina espírita, ele vai estar livre para estudar e conhecer, enquanto que outras estabelecem limites, dificuldades. Aqui não, você pode entrar e estudar à vontade. A literatura, a nossa biblioteca vai estar livre para você, para todos nós, a hora que quisermos estudar e compreendermos. Então nós aprendemos com a doutrina espírita que nós estamos fadados à perfeição. Sabemos hoje, através da doutrina espírita, que nós é que construímos o nosso céu ou o nosso inferno. É obra individual e intransferível. Nós podemos ajudar, igual fazemos com os nossos filhos, né? Você recebe o filho das mãos de Deus e você vai encaminhando ele. Você procura dar a educação formal que precisamos dar a educação moral para ele, mas eu não consigo viver a experiência que ele precisa ter. Eu não vou conseguir. Ninguém consegue. Eu posso dizer, meu filho, você está passando por um momento difícil, ó, papai vai te ajudar. Você está desempregado, vou tentar arrumar um emprego para o senhor, me dá seu cuide. Isso é o que eu posso fazer. Desanima não, o papai já ficou desempregado. E a minha vida deu certo. Não desanima não, continua no seu caminho. Isso nós podemos fazer sempre. Sempre. O nosso exemplo, os nossos incentivos para fazer com que a criatura não desanime, para que a criatura não chegue até o ponto de tirar a própria vida, por não ter mais esperança, por ter perdido a alegria de viver. Isso nós podemos fazer. E aprendemos com a doutrina espírita que esse esforço é nosso. Não depende de mais ninguém. Quantos paralisam imaginando que o mal é um ser que ombreia com um Deus de amor e bondade eterno, e o Deus do amor e o Deus do mal são inconciliáveis. Quantas pessoas pensam assim? Equivocadamente. E hoje, através da doutrina, nós sabemos o quê? Que Deus é único, e que aquela história que serviu de base para todas as religiões ao longo dos séculos, da dualidade da existência de um Deus bom e de um Deus mau, nós sabemos que isso não é verdade. Aquela ideia do diabo e seus demônios nada mais são do que espíritos rebeldes que não aceitam os princípios ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo e se rebelam. E agora estão sendo convidados amorosamente a refazerem as suas experiências no mundo inferior, porque é a única forma capaz de quebrar toda a casca do egoísmo e da vaidade que há no coração deles. Mas são nossos irmãos. São nossos irmãos. Assim como ocorreu com a Terra no passado, com a chegada dos nossos irmãos capelinos, que vieram compor os nossos irmãos do Egito Antigo, o próprio povo hebreu, eles vieram formar a própria Europa ali, os nossos irmãos arianos, os capelinos, a maioria já voltou para o planeta que eles sonhavam, o céu perdido.
E agora acontece o mesmo na nossa terra. Porque esses irmãos são esses irmãos que muitos possuem medo terrível, achando que existe um demônio e um diabo que comanda todos eles, um mal externo, esquecidos de que o mal, na realidade, está dentro de cada um de nós. E que cabe a nós debelarmos esse mal. Não é possível que um Deus de amor, de justiça, amoroso, bondoso, misericordioso, iria criar um mal. E se não existe um demônio, algo externo, aonde está esse mal? Dentro de nós. Agora, a forma de ver esse mal é que nós também aprendemos na doutrina espírita. Quantos de nós ainda, orgulhosos, não aceitamos as nossas imperfeições? O erro. E o erro faz parte do processo. Não tem como. Jesus falou certa vez para um ladrão que vivia, mas era um ladrão bom. Um ladrão bom que, após um assalto à casa de um romano, ele foi fugindo, ele foi entregando o fruto do seu bom para as pessoas necessitadas, inclusive os leprosos. Ele foi entregando uma prostituta, ele foi entregando. E ele encontra com Jesus, que como bom pastor conhece a história de cada um. E aí Jesus vai falando com ele sobre o reino de Deus, passando os ensinamentos para ele, e fala para ele assim: olha, você pode ganhar a vida sem roubar. Isso não é bom para você. Você vai criar para você uma situação de sofrimento logo mais à frente. E aí ele se anima. Ele começa a ficar animado com aqueles ensinamentos numa conversa direta com Jesus. E aí, de repente, quando ele lembra que ele foi ladrão, ele começa a desanimar. Ele tinha se arrependido, ele começa a ficar triste, desanimado, com um sentimento de culpa. Aí Jesus fala para ele assim: olha, arrependimento sim, eu quero, mas a culpa, na inércia, jamais. Dizendo o que para nós? O erro faz parte. E se eu descubro o erro, o que eu tenho que fazer? Nós trabalhar para nos mudarmos. Se ferimos alguém, vamos lá, vamos recompor com aquela pessoa que nós ferimos. Você me desculpe, sabe, eu não agi bem com você, você me perdoa, eu não estava bem. Ou se ferir materialmente, né? E lá tive um problema com o meu vizinho, lá joguei um negócio lá, quebrou, você me perdoa. O que eu fiz aqui na minha casa afetou, a sua estragou aí, eu vou mandar, pode comprar tinta, eu vou pagar a sua tinta. Eu acho correto. É isso que nós temos que fazer. E não nos permitimos o quê? O desânimo, a depressão. Várias vezes, eu participo de reunião mediúnica há muitos anos. Várias vezes não é raro o Espírito se manifesta e se acha indigno de falar até o nome de Jesus. Pelos erros, ele fica com aquele sentimento, fala assim: eu não sou digno. Mas quem vai ser digno? Se eu olho para esse grupo aqui, ó, que você hoje está aqui vendo, está aqui conosco nessa reunião mediúnica, e você acha que nós estamos fazendo o quê? A oportunidade que Deus nos deu, porque todos nós trazemos as nossas almas marcadas por enganos de outros tempos, e talvez não muito distante. Nós estamos igualzinho você, nos esforçando para nos tornarmos pessoas melhores, criaturas melhores. E dessa forma vamos fazer do nosso mundo um mundo melhor, se nós nos mudarmos. Essa é a revolução da qual Jesus vem participando. A revolução moral, para que nós possamos construir um ser melhor e, consequentemente, um mundo melhor. O mundo hoje, onde o mal predomina, sobrepõe ao bem, ele é resultado de cada um dos seus habitantes. Só que nós precisamos lembrar que o ambiente do nosso mundo, ele tem cerca de 25 a 28 bilhões de espíritos, sendo que só cerca de 8 bilhões, mais ou menos, estão reencarnados. Os outros estão no mundo espiritual. E sabendo hoje dessa relação entre os dois mundos, onde uma boa parte dessa relação ela é ainda baseada no mal, onde os espíritos procuram, através da influência, fazer o mal aqui, realizar o mal. Quantos crimes não são cometidos porque nós permitimos que eles nos influenciem? Não é colocar a culpa neles não, é um erro. Eles têm a responsabilidade deles, vão responder por isso, mas a ação deles sobre cada um de nós, eu permito, eu estou permitindo, eu estou me associando a ele. Então, jamais vamos colocar a culpa nele. Não, eu estou fiz assim porque o Espírito me obsidiou. Não, você permitiu que o
processo obsessivo chegasse nesse ponto. Falando assim com muito carinho e respeito, tá, meus irmãos? Mas essa é a nossa realidade. E enquanto nós não procuramos encarar essa realidade, de que nós somos capazes e precisamos mudar, nós nunca seremos verdadeiramente felizes. Nunca. Vamos ter uma felicidade relativa, mas nunca conseguir a plenitude da felicidade que o momento nos proporciona. Está dando para entender, pessoal? Podemos seguir? É 8h30, né, meu irmão? 8h30. Para nós entendermos a dificuldade que Jesus enfrentou, eu peguei uma passagem muito conhecida do Evangelho, a passagem de Nicodemos. E a doutrina espírita ela é tão fabulosa e realmente é consoladora, que ela amplia para nós a visão, a nossa visão, de muitos momentos, inclusive das passagens evangélicas. E essa é uma passagem que eu peguei, é de Nicodemos, quando Jesus fala para ele sobre o renascer de novo. Nicodemos era um fariseu estudioso em interpretar as leis de Deus. E a vinda de Jesus, ele pregando e mostrando aquela visão nova para eles começaram, aquilo criou uma preocupação, nós precisamos estudar, compreender, e Nicodemos era sincero nessa busca pela interpretação das leis de Deus. E ele, certa noite, vai procurar Jesus. E ele procurando Jesus estava com Tiago e André. E ele chega assim para ele, vou contar com minhas palavras, tá, pessoal? Nicodemos chega e fala assim: mestre, eu sei que você vem da parte de Deus, porque fazer as coisas que você faz, só alguém que está vinculado a Deus. Eu tenho dedicado a minha vida a interpretar as leis de Deus, mas eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer, o que eu devo fazer para conquistar o reino dos céus. Aí Jesus fala para ele: primeiramente, Nicodemos, você deveria sentir as leis de Deus e não raciocinar as leis de Deus. Olha só, isso não está no Evangelho. Essa é uma passagem que está no livro Boa Nova, capítulo 14, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, ou Irmão X. E aí ele traz essa passagem, ele fala assim: ó, você deveria primeiro buscar sentir as leis de Deus e não raciocinar sobre elas. Primeiro, sentir. Mas eu digo para você, para conquistar o reino do céu, é preciso nascer de novo. Aí ele ficou perplexo: mas como? Como que eu vou nascer, mestre? Eu vou voltar, um homem na minha idade, ele era um idoso, vou voltar ao ventre da minha mãe, como é que eu vou fazer isso? Era a reencarnação. Jesus estava falando para ele da reencarnação. Ele falou assim: como é que eu vou fazer isso? Ele falou assim: Nicodemos, se você não consegue entender as coisas do mundo material, como que você vai entender as coisas do espiritual? Mas eu reafirmo para você, é necessário nascer e renascer de novo para penetrar no reino dos céus. Ele ficou perturbado com aquilo, porque ele saiu perdido. E o André e o Tiago estão ali com ele. E os dois também estavam perplexos. Aí Jesus fica com os dois sozinhos, aí eles falam assim, vai esclarecê-los, fala assim: eu entendo a perplexidade de vocês, mas olha só, as árvores não são podadas e elas não renascem. O princípio é o mesmo, da renovação, mas com os homens acontece diferente. Ele toma vários corpos em várias existências, até ir se purificando e poder ter condições de penetrar nesse reino dos céus. Os dois ficaram na felicidade danada. Nossa, é as múltiplas existências. Então o corpo é um instrumento que você vai trocar. Não tem como você evoluir sem as múltiplas existências. Como explicar um Einstein? Aquela sabedoria toda. Como explicar uma Madre Teresa de Calcutá, que no passado foi nada mais nada menos que Maria de Magdala, prostituta? Como explicar? Se não as várias existências onde ela se transformou. Como explicar a Joana de Ângeles?
essa criatura maravilhosa, mentora do Divaldo Pereira Franco, com essa obra lindíssima na Bahia, as várias existências que ela vai narrando que ela já teve. E os dois ficaram na felicidade danada. Mestre, então os corpos são instrumentos. Sim, ele vai perecer, ele vai se destruindo, aí a gente pega outro. Deus fornece para a criatura os instrumentos, os meios para que ele possa continuar evoluindo. Nossa, eles ficaram na felicidade danada. Mas aí o André falou assim, mas mestre, se o corpo é um instrumento, como é que eu vejo jovens saudáveis perto do paralítico? Como é que com defeitos físicos? Aí ele fala assim, Jesus fala, André, o que eu tenho ensinado? Ai daquele que for instrumento do escândalo. Ai daquele. O mundo precisa do escândalo, mas ai daquele que é instrumento do escândalo. Você acha justo alguém que negligenciou uma existência, não vivendo as leis de Deus, ganhe na próxima um corpo perfeito? Está de acordo com a sabedoria e a justiça de Deus, nosso Pai? André, aquele que toma uma existência para cometer crimes, é correto que ele tenha um corpo perfeito? Vocês ficaram com alegria, porque entenderam a lei de ação e reação, a colheita, a escolha da criatura que cria para si mesma o céu ou o inferno. Olha quanta sabedoria! E que nós viemos de que séculos aprendendo coisas absurdas a respeito de Deus. Aí eles falam assim, eles ficam na alegria danada, os dois. Nossa, agora a lei de ação. Mas aí o Tiago, olha que bacana. O Tiago fala assim, mas mestre, olha só, se a lei é de ação e reação, está mostrando para nós que se aquele que matou vai ter que na próxima ter alguém que tome o lugar dele, ou seja, vai ter que aparecer um assassino para matá-lo. Aí Jesus sorridentemente sorri para Tiago e fala, Tiago, você está agindo igual Nicodemos, você não está sentindo a lei. O que diz a lei? Aí ele fala assim, Moisés, a lei de Moisés, Tiago, olho por olho e dente por dente. Tiago, você está raciocinando e não sentindo. Eu não ensinei que o primeiro dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Basta que os dois que estão lá, o assassino que vai matar ou que foi assassinado e está numa existência para ser recuperado, basta que os dois compreendam a lei de amor e vivenciem o amor para que ali seja quebrado toda possibilidade de sofrimento e de dor. O amor cobre uma multidão de pecados, Tiago. Olha só. E é mesmo. Hoje, isso aí é experiência verdadeira, turma. E eu pude testemunhar isso há muitos anos. A gente testemunha isso como nós conseguimos viver essa experiência. Eu tinha 23 anos, muito jovem. Continuo jovem, né, turma? Muito jovem, 23 anos. Eu tinha comprado meu primeiro carro, um Fuscão, 1973, mas aquele Fuscão da época, década de 70, 80, início dos anos 80, o Fuscão era um carro que todas as meninas queriam andar. Eu jovem, 22, 23 anos, todo com rodinha, volante de madeira, marcha de madeira, banco próprio. Nossa Senhora, era uma coisa maravilhosa. E eu trabalhava na Cobrap. Não sei se quem conheceu a Cobrap, na Cicuta, eu trabalhava lá. No início, entrei na década de 70, e isso que eu estou contando para você deveria ser mesmo, 1982, 83. E aí a gente saía da Cobrap, não tinha ônibus, nada, a gente dava carona. E aí dei carona com meus 4 colegas e saímos. Só que quando eu saí, se você passar direto na porta da Cobrap, a rua da Cobrap é aquela do lado da escola técnica. Cobrap hoje não existe mais. E eu não olhei para o lado de cá porque não tinha trânsito, eu vim para cá. Aí veio um cara, dois rapazes, num Puma. Se alguém lembra desse carro Puma, era um carro de fibra, baixinho, playboy, né? Caraca, eu com meu Fuscão, né? Perto dele eu fiquei diminuído, né? Porque senão, o cara era muito mais do que eu, né? Os dois lá. Só que eu não vi, nossa, quase nós batemos. Aí eu parei, não batemos, não. Aí eu fui, parei do lado. Os dois saíram.
O que saiu, foi assim, vai acabar comigo. Eu saí do carro, né? Deixei meus colegas lá, saí do carro, os dois saíram, e eu falei assim, cara, eles vão me amassar agora. Aí eu peguei e saí, quando eu cheguei pertinho dele, falei, rapaz, você me perdoa, eu não olhei para lá, eu errei. Foi completamente a mudança. Eu não sei porque isso me veio na mente exatamente agora. Completamente a mudança dele. Ele falou assim, não, rapaz, não se preocupa, não, isso acontece. Aí eu falei assim, nossa senhora, isso está comigo. Realmente os ensinamentos do mestre funcionam. Por quê? É o caso do assassino. E é a mesma coisa quando Jesus nos ensina da outra face. Porque se da outra face não é que você vai ser esbofeteado, não. É que se o outro está imbuído da violência e da maldade, e você chega com amorosidade, compreendendo aquela criatura no estado em que ela está de desorganização interior, você consegue ali fazer como uma barreira para aquele mal. E às vezes ele pode até cometer o mal, mas se não fosse a sua postura alinhada com as leis de Deus, o mal seria muito maior do que aquele que talvez você esteja recebendo ali, naquele momento. E o quanto que a doutrina espírita nos ajuda a compreender que muitas das vezes o mal não vem desta forma de uma agressão, mas vem pelos pensamentos e os sentimentos. Se eu não gosto de alguém, fico gerando energia ruim, essa energia vai em direção àquela pessoa. E dependendo do estado dela, da conduta dela, ela poderá ou não assimilar aquilo. E ali estabelece o quê? Uma relação promíscua e infeliz para ambos. Mas se ele é uma criatura que vivencia os ensinamentos de Jesus, ele simplesmente não vai aceitar aquilo. Aquilo vai chegar nele e vai parar. Mesmo que venha acompanhado de espíritos do mundo espiritual que entenderam aquela vibração ruim e não gostam do nosso irmão, querem aproveitar aquela situação. Aí você, pelo sentimento que você cultiva, você consegue bloquear aquilo. Muitos dos nossos irmãos têm medo do que eles falam, fizeram uma macumba para você, um exemplo. Meus irmãos, a doutrina espírita é uma coisa luminosa na vida da gente. Não precisa ter medo. Nós achamos, em outras experiências nossas, isso é real. O saco, com o nome da pessoa, costuradinho também. Nós já encontramos aqueles voodoo espetado com o nome da pessoa. E aquilo é algo que, energético, pensamento, funciona mesmo. Aquilo é um catalisador, são catalisadores de energia ruim. Agora, não precisamos nunca ter medo. Quem caminha com Deus, não precisa ter medo. Segue o teu caminho, eles vão chegar, poderão chegar até na tua porta. Mas se eles vão conseguir trazer desarmonia para você, é uma escolha individual. A culpa não é deles. Eu abro ou não a porta para eles. Está dando para entender, meus irmãos? Estamos chegando no final, e o que nós pretendíamos era justamente dar alguns apontamentos onde pudesse ficar registrado a grandeza e a luminosidade dessa doutrina. E demonstrar de uma maneira muito pontual aqui, mas para aqueles que puderem estudarem, chegarão à mesma conclusão que muitos de nós já chegamos. A doutrina espírita é o Consolador prometido. Jamais vimos na história da nossa humanidade uma doutrina com essa característica, com esse poder, com essa lucidez para iluminar a vida de cada um de nós. E mais, ela foi presidida pela figura inesquecível de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo para vocês muita paz, um retorno para a casa de vocês em paz e feliz, e amanhã todos nós renovados para vivermos um dia mais feliz do que o que foi hoje para nós. Eu devolvo a palavra para o nosso irmão que vai conduzir os trabalhos da casa. A gente agradece ao nosso irmão Marco Antônio as palavras de esclarecimento e conforto e deixa aberta a oportunidade de você retornar, né? E antes da gente fazer a nossa prece,
A gente vai convidar vocês para, depois que terminar as atividades, o passe inclusive, nós estamos confeccionando pizza frita lá em cima e convidamos vocês a lanchar com a gente. E as atividades da casa. No sábado, pela manhã, confecção da sopa. E, inclusive, por conta da sopa, que no final do ano sempre tem um período de recesso, a gente já iniciou a campanha da cesta básica em duas partes, dividida em duas partes. Nessa primeira etapa agora, a gente está arrecadando produtos de higiene para facilitar a todos nós a montagem dessa cesta de uma maneira que não fique pesado para ninguém. Então, nesses primeiros 3 meses do segundo semestre, a gente está arrecadando esses produtos. Só mais à frente, no último trimestre, é que a gente vai arrecadar a alimentação. Então, isso é vinculado à atividade da sopa. No domingo, a gente tem, às 9 horas da manhã, palestra pública também. Na segunda-feira, a gente tem um plantão de passe às 8 horas da manhã. À tarde, por volta de 15 horas, não, à tarde não, minto. A Martinha confecciona com uma equipe roupinhas, enxoval para recém-nascidos e para gestantes. E às 17 horas a gente se reúne em reunião mediúnica privada para atender aos necessitados. Às 19 horas, o tema que o nosso irmão apresentou hoje aqui, falando da doutrina, nos mostrando o que é a doutrina, na segunda-feira, às 19 horas, toda segunda-feira, às 19 horas, a gente se reúne para estudar isso de maneira mais profunda, para compreender realmente a doutrina espírita. E a gente convida as pessoas a participarem, ainda que vá pegar o estudo já iniciado, mas dá para ir acompanhando e ter um embasamento. Então, aqueles que tiverem curiosidade, tiverem interesse, ainda pode se juntar a gente, segunda-feira às 19 horas, tá? É de 19 às 20h30, 1h30. Bom, então é isso. Agora a gente vai se preparar para a prece final, e aqueles que necessitarem do passe é só ficar em silêncio, que depois os médios vão se reunir na sala de passe. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celeste, agradecendo essa oportunidade desses esclarecimentos, a fim de que a gente possa nortear a nossa vida pela conduta indicada pelo nosso Mestre Jesus, que é o amor. Agradecer por tudo que a gente viveu até agora, por todas as experiências, que a gente possa aprender com as experiências dolorosas, mas que elas sejam úteis para forjar o nosso caráter, e que a gente possa, através dessas experiências, melhorar as nossas atitudes para conquistar um mundo melhor amanhã. Que o nosso Pai Celeste nos envolva, que a gente possa aprender, como disse o nosso irmão aqui, que Jesus afirmou que todos nós somos deuses. Então que a gente possa ajudar na construção agora desse mundo de regeneração, vibrando no bem, vibrando no amor, nos pensamentos bons. Agora que a gente está num momento de transição e que a gente sempre fica se lamentando de que o nosso governo é mal administrado, que a gente possa modificar
os nossos pensamentos. Ao invés da gente reclamar ou criticar, que a gente possa dedicar momentos de orações a todos esses que postulam um cargo, para que eles possam ser inspirados pelo alto, para que possam realmente fazer um trabalho melhor, para que possamos construir esse mundo novo. Então, que a gente possa sempre mentalizar o bem, em oração e no desejo de que eles possam ser realmente melhores e que nós possamos também nos fazer melhores uns com os outros. Que Jesus possa nos amparar, nos iluminar e que possa a sua misericórdia divina envolver a todos os corações, os aflitos, os enfermos, os desesperançados e aqueles que estão com a liberdade no momento suspensa por atos contrários às leis divinas. Pai querido, te rogamos as tuas bênçãos e te louvamos e te bendizemos. E lembramos a oração do nosso Mestre Jesus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Não nos deixeis cair em tentação. Ajuda-nos a perdoar o mal do nosso irmão que fazem sobre nós, assim como nós perdoamos a eles. Livra-nos de todo mal agora e sempre, Senhor. Assim seja. Aqueles que precisam do passe se mantenham em oração, recolhidos, e os passistas possam se dirigir à sala de passe. Uma boa noite a todos e um bom lanche lá em cima. Meu querido, muito obrigado. Fala o número de 1 a 7. 7. Solange, lê o número 7 aí para mim. Eu acho que é o Serginho.